Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Sabesp para o primeiro trimestre de 2025. Conosco hoje estão presentes os senhores Carlos Piano, presidente da Sabesp, Daniel Slack, CFO, e Thiago Levi, Relações com Investidores. Antes de iniciarmos, esclarecemos que as considerações que faremos durante essa apresentação não conterão projeções nem estimativas sobre eventos futuros, mas poderão incluir tendências relacionadas à Sabesp, com base em expectativas, crenças e previsões razoáveis na administração da presente data. Essas considerações envolvem riscos e incertezas e se baseiam em pressupostos e fatores, como condições de mercado, regulatórias e econômicas, que podem não ocorrer, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação da Sabesp, arquivados junto à CVM, B3 e o seu site de relações com investidores. Investidores devem compreender que mudanças nesses fatores podem levar a resultados diferentes das tendências atuais e não devem confiar plenamente nessas considerações. O aviso legal completo será apresentado a seguir e deve ser lido atentamente por todos os participantes. Esta apresentação está sendo gravada e os participantes estarão apenas ouvindo durante a apresentação. Depois disso, passaremos às perguntas e respostas para analistas e investidores. Se quiser fazer uma pergunta, por favor, envie por escrito usando o Zoom Q&A, informando o nome e empresa. Depois, na sessão de perguntas e respostas, se a sua pergunta for escolhida, eles abrirão o microfone para que a pergunta seja feita ao vivo. Agora passo a passar a palavra ao senhor Daniel. Obrigado, operadora. Bom dia a todos os investidores. Obrigado por participarem conosco da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Sabesp. Meu nome é Daniel Slack e apresentarei os resultados financeiros e operacionais. Depois de mim, nosso CEO, Carlos Piani, fará seus comentários sobre o andamento da nossa evolução da nova fase. Começando com os números operacionais, volumes de produção cresceram 4% em comparação ao mesmo período do ano passado, impulsionados por maiores reservas e pressão de água na rede. Olhamos os números de ligações e observamos o crescimento tanto em água quanto em esgoto, progredindo em direção às nossas metas do fator U, que abordaremos em algumas páginas. Os números operacionais fortes traduziram-se em resultados financeiros sólidos, com receita líquida ajustada aumentando 3,9% e o EBITDA atingindo 3 bilhões no trimestre, com crescimento de 17%, aumentando nossa margem em 1 ponto percentual em relação ao quarto tri. Seguindo em frente, nosso lucro líquido contábil também aumentou notáveis 80% ano a ano. Por último, mas não menos importante, geramos 1,1 bilhão de dólares em caixa operacional, uma conversão de 37% do nosso EBITDA. A conversão foi menor em relação ao ano anterior, principalmente devido aos maiores impostos de renda retidos para juros sobre capital próprio, pagos em janeiro de 25 em comparação a janeiro de 24, melhores condições de capital de giro para fornecedores e capex em comparação ao modelo anterior, para promover o crescimento da base de fornecedores. Antes de aprofundarmos nos impulsionadores do crescimento financeiro, primeiro mostraremos os resultados contábeis ajustados do trimestre. Esse trimestre viu dois pequenos efeitos positivos não recorrentes, com o ajuste da taxa de imposto sobre vendas nas estimativas de receita, passando da taxa estatutária para a taxa efetiva. Além disso, vimos o pagamento de aproximadamente 55 milhões em dívida municipal para a Sabesp, com 10 milhões de impacto positivo em provisão para devedores duvidosos, 45 milhões em receita de juros. Continuamos monitorando os pagamentos dos valores remanescentes já publicados em outubro de 24 e abril de 25. Observando os principais impulsionadores da nossa receita líquida, o aumento de 3,9% veio principalmente de carryover de tarifa de 2024, do impacto positivo da remoção de descontos para grandes clientes, contribuindo com 7% positivos. Um aumento nos volumes adicionando 1,2%, já líquidos de um efeito negativo de ter um ano bissexto em 2024.
Esses fatores foram parcialmente compensados pela implementação do FAUSP no terceiro trimestre do ano passado e pela adoção do cadastro único nas tarifas sociais, o que expandiu o número de economias que receberam tarifas subsidiadas. Mergulhando mais profundamente nos números de receita, expandimos nossos efeitos de preço e mix. Em termos de preço, tivemos um ganho em relação ao primeiro trimestre do ano passado, devido a carry-over do ciclo tarifário, contribuindo com 300 milhões positivo, combinando com um ganho de remoção de descontos para grandes clientes, representando 100 milhões no trimestre. No que diz respeito ao mix, ampliamos o número de economias com acesso a tarifas subsidiadas, com a adoção, em setembro de 2024, da base do cadastro único. Isso gerou um efeito negativo de aproximadamente 100 milhões. Olhando mais de perto para os nossos impulsionadores de EBITDA, tivemos desafios na eletricidade, motivados pelo aumento da pressão da rede de água e pela redução das chuvas, exigindo mais manobras em nossos reservatórios. Isso foi mais do que compensado pela favorabilidade em pessoas, que iremos ampliar, e GIA, principalmente pelos menores pagamentos de fundos municipais, em conexão com a antecipação de 2024. Também tivemos um grande acordo no primeiro trimestre de 2024, que também estamos liquidando. Observando nossa evolução de custo de mão de obra, tivemos um ganho geral de 8% ano a ano, impulsionado pelo menor número de funcionários por trás dos programas de demissão voluntária de 2023 e 2024, que foi parcialmente compensado pelo reajuste inflacionado de 2024, negociado com nossos sindicatos. Conforme divulgado na teleconferência do último TRI, iniciamos as saídas do programa de demissão voluntária de 2024 em fevereiro, com a média ocorrendo no segundo trimestre de 2025. Encerramos o primeiro trimestre com 9.700 funcionários. Agora, falando de CAPEX, estamos felizes em anunciar que dobramos a execução de CAPEX ano após ano. Essa é a métrica mais importante que temos monitorado e na qual temos concentrado nossos esforços desde que assumimos, e resultados estão começando a refletir esse esforço. Quando olhamos como isso se traduz na obtenção do fator U, progredimos muito na coleta de água e esgoto e veremos o progresso no tratamento de esgoto, principalmente no segundo semestre, pois estamos trabalhando na expansão de nossas estações de tratamento de águas residuais, antes de conectar todas as economias e instalar tubulações de coleta de esgoto concomitantemente. Quando olhamos como isso se traduz em impacto na vida da população que servimos e no meio ambiente, agimos como se isso fosse algo de que temos muito orgulho. Alguns destaques aqui. No primeiro trimestre, tivemos um backlog de CAPEX que é 3 vezes maior do que tínhamos no mesmo período do ano passado, e mais de 90 projetos com mais de 90 fornecedores. E a capacidade adicional de tratamento de esgoto que entrou em operação no primeiro trimestre é equivalente à remoção de 12 piscinas olímpicas do Rio Tietê por mês de esgoto. Agora, voltando nosso foco para o balanço patrimonial, progredimos imensamente na gestão de novos passivos, estendendo nosso perfil de dívida em prazo e reduzindo nosso custo relativo em 73 bips, mesmo com o aumento de nossa dívida total. Renegociamos dívidas reduzindo os spreads, aproveitando spreads de crédito mais apertados para refinanciar algumas de nossas notas, e também assumimos uma postura proativa na troca da dívida denominada em moeda estrangeira para eliminar o risco cambial. Tudo isso se traduz em sólidos índices de alavancagem e retornos superiores aos nossos acionistas. Agradeço a atenção e passo a palavra ao nosso CEO, Carlos Piano. Vejo vocês no Q&A. Obrigado novamente, Daniel. Bom dia a todos e obrigado por participarem da primeira teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025. À medida que fazemos a transição do trabalho de base de 2024 para o módulo de execução total em 25, tenho o prazer de informar que estamos vendo progresso tangível em todas as frentes de nossa agenda de transformação. Seguindo os próximos slides da apresentação. Vamos começar com uma rápida recapitulação das principais prioridades. Como compartilhado em teleconferência anterior, nossa estratégia continua ancorada em 3 pilares: enfrentar os novos desafios trazidos pelo contrato de concessão, elevar os padrões operacionais da Sabesp e reforçar nossos alicerces corporativos por meio da transformação de pessoas, tecnologia e processos. Elas continuam sendo a bússola que orienta o nosso trabalho. Agora, passando para o próximo slide,
traz um instantâneo da execução recente. Vamos começar com o CAPEX. A execução do primeiro TRI de 25 estava totalmente alinhada com o nosso plano. Mais importante, a base de fornecedores que dão suporte a essa execução continua a se expandir. O número de fornecedores ativos triplicou em comparação ao início do ano passado, o que nos permitiu diversificar os riscos e acelerar a entrega. No âmbito regulatório, cerca de 70% das liminares movidas por grandes clientes para manter descontos legados foram rejeitadas em favor da Sabesp. Isso nos dá confiança em nossa abordagem e nossa capacidade de recuperar essa receita ao longo do, do tempo. Também começamos a cumprir nossas obrigações de estender o serviço às áreas rurais. O Censo Rural já foi contratado e nossas equipes estão preparando ativamente planos de entrega. Além disso, o Plano de Resiliência Hídrica foi entregue à Arcesp, garantindo que estejamos mais bem preparados para o estresse relacionado ao clima. Na área comercial, nossa campanha de cobrança de inadimplentes arrecadou 39 milhões em reais em arrecadação e a Operação Gato Molhado, com foco no combate ao furto de água e fraudes no consumo, continua ganhando força. Somente no primeiro trimestre identificamos mais de 7.300 casos de fraude, um passo essencial para reduzir o desperdício de água e fortalecer a justiça em nossa base de clientes. Também estamos acelerando nossa modernização da medição. No trimestre, instalamos 205 mil novos medidores, um aumento de 25% em relação ao primeiro trimestre de 24, marcando um marco importante na melhoria de precisão da medição e na transparência do consumo. Por fim, sobre disciplina de custos. Iniciativas do OABZ estão em andamento. Nesse trimestre, executamos diversas mudanças, incluindo logística centralizada, otimização de frota, novos contratos de aquisição de eletricidade e controles mais rígidos sobre turnos de trabalho e horas extras. Também começamos a otimizar nossas operações de call center para melhor atender a demanda. Vamos agora para o último slide para finalizar. O primeiro trimestre de 25 marcou mais um trimestre de resultados financeiros consistentes e resilientes. A receita cresceu 4% em relação ao ano anterior, o EBITDA aumentou 17% e continuamos a gerar forte fluxo de caixa. Nossos acordos são sólidos, a dívida está sob controle e estamos progredindo bem com o nosso roteiro de financiamento. Além dos números, estamos vendo impacto na prática. Nosso programa CAPEX está beneficiando diretamente as comunidades, com meta de universalização de 2025, e mais de 98 mil pessoas ganharam acesso ao serviço de água e esgoto nesse trimestre, e mais 32 milhões de litros de esgoto estão sendo tratados diariamente. Também estamos dando uma contribuição importante para o emprego. Cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos foram criados por meio do nosso ah, programa de investimento e atividades de construção. Internamente, o Sabesp Gente continua indo bem. Nós integramos novos talentos, mantivemos profissionais experientes por meio de transições tranquilas e construímos equipes de liderança mais fortes. E, por fim, continuamos trabalhando em estreita colaboração com os reguladores para fechar lacunas históricas. Embora ainda haja mais a fazer, estamos encorajados pelo diálogo e confiantes em nosso caminho a seguir. Em resumo, estamos executando com rapidez e propósito. A transformação da Sabesp está em andamento, não apenas na estratégia, mas na ação. Com isso, passo a palavra novamente ao Daniel e abriremos para perguntas. Obrigado a todos. Agora abriremos para perguntas. A primeira pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Guilherme, se quiser fazer a sua pergunta, fique à vontade. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Poderiam comentar sobre a linha de despesas gerais que diminuiu de 600 milhões
no quarto tri de 24 para cerca de 150 milhões no primeiro tri de 25, além dessa parte dessa redução se deve quase a 100 milhões do fundo de municipal, é isso? Eu gostaria de entender o restante dessa variação. Obrigado, Guilherme, obrigado pela pergunta. De fato, 100 milhões de reais resultam da antecipação de fundos municipais que aconteceu no ano passado. Daqui para frente, nós continuaremos a ver um efeito semelhante até 2029. E depois, quando pensamos no restante, a maior parte vem de acordos jurídicos. No ano passado, nós tivemos um acordo bem grande, que não se repetirá esse ano. Isso que explica a grande parte dessa variação. Muito obrigado, Daniel. A nossa próxima pergunta vem do João Pimentel, do Citibank. Se quiser fazer a sua pergunta, por favor, pode abrir o microfone. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, a companheira aumentou muito diminuindo os descontos a clientes. Parece que mais descontos ainda estão sendo resolvidos pela empresa. Se pudesse falar um pouco da negociação desses descontos, seria ótimo. A segunda pergunta, que nós vimos um ótimo progresso na redução de custos, aumento da margem EBITDA de 49% para 55% nesse trimestre, mas quando olhamos algumas concessões privadas mais maduras, as mais eficientes, é claro, vimos que está em cerca de 75%. Como você compara essas concessões com o potencial da Sabesp? Obrigado, João. Eu vou passar essa pergunta ao Piani. Obrigado, João. Com relação aos descontos, depois do comunicado que fizemos no final do ano para alguns de nossos clientes, retivemos 300 milhões de reais em contratos com grandes clientes que tinham descontos. Alguns desses clientes que receberam esse aviso entraram como a liminar. É muito pouco atualmente, 5 ou 6 milhões por mês, e estamos bem otimistas que eliminaremos isso totalmente. Para se qualificar para essa provisão de 300 milhões que temos no nosso contrato de concessão, esse período terminou em março, então essa capacidade não existe mais. Do saldo de um pouco menos de 300, estamos confiantes que podemos cancelar cerca de 80% desse saldo. Então, provavelmente, manteremos 20% desse gap, digamos, 50, 60 milhões de reais, que será necessário ter uma outra solução. Mas continuaremos a enviar notificações para esses clientes abaixo de 300, porque acho que eles irão pagar tarifas regulares. Com relação ao seu segundo comentário, lembre-se que tínhamos uma meta muito ambiciosa para universalização até 2029. Precisamos equilibrar os ganhos de eficiência com esse plano de execução bastante agressivo. Os outros players estão num ponto que pode ser atingido ao longo do tempo, mas precisamos fazer isso de forma que não arrisquemos a nossa capacidade de execução. Então, os ganhos de eficiência acontecerão com o tempo. Não temos uma meta, um target ou um guidance para isso. Isso será resolvido com o tempo, à medida que fizermos a execução do CAPEX. Esse ano foi muito importante, porque é o primeiro. Nós já estamos no nível que gostaríamos de chegar em termos de execução. Está tudo indo bem e no final do ano, teremos uma perspectiva melhor como deveremos fazer as metas de execução do ponto de vista de OPEX daqui para frente. Obrigado.
Muito bem, a próxima pergunta vem de Maria Carolina do Safra. Carol, pode ir em frente. Obrigada pela oportunidade de participar do call. Um follow-up com relação às tarifas. O Piani acaba de mencionar que, além da negociação com os clientes, para aqueles cujos descontos não podem ser removidos, quais seriam as alternativas? Apresentar alguma coisa à agência regulatória que poderia convencê-los e fornecer descontos que precisam deles, e ao mesmo tempo a empresa não vai poder fechar essa lacuna? E também do lado regulatório, eu entendo que teremos uma meta importante, a primeira avaliação da base de ativos regulatórios. Se pudessem nos lembrar se o cronograma está correto e como isso vai funcionar com relação às datas de envio das demonstrações, com relação ao ano que vem. Muito bem. Vou começar com o final. Eu acho que o cronograma, o calendário anual é o seguinte: nós encerramos o ano, temos até maio do ano seguinte para enviar o relatório de investimentos incrementais que fizemos para o regulador. Então, esses relatórios temos que entregar em maio, estamos dentro do prazo, nem tem que ter preocupação nisso. Depois temos até o final de setembro para fazer a auditoria, nos dar um feedback se os passos foram atingidos 100% ou menos. Em novembro, eles precisam dar uma estimativa de qual será essa revisão de tarifas que se aplicará em 1º de janeiro do ano seguinte. Isso vai acontecer todos os anos dos próximos 10 anos. Voltando à sua primeira pergunta, havia uma disposição no contrato de concessão para que o regulador avaliasse uma nova política de descontos para os clientes que assinaram contratos após o final de 2022. Já tivemos algumas discussões com a agência reguladora sobre isso. É uma política estadual, não é nem o regulador que toma essa decisão. E o governador está revendo essas políticas, vendo quais setores devem ser incentivados em termos de preço. O que eu posso dizer é que já contribuímos o máximo que estava dentro do nosso alcance e agora cabe ao Estado tomar a decisão sobre um novo programa. É importante lembrar que o saldo do Estado com relação ao gap são menos de 3 clientes individuais, não é uma coisa material. E esse novo programa de descontos não acontecer, estamos procurando formas criativas de negociação, tentando oferecer outras soluções, como a solução de livre mercado para esses clientes, para que possamos reduzir e até eliminar 100% essas questões. Incrível, muito obrigado. Obrigado, Carol. A próxima pergunta vem do Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Obrigado por aceitarem minha pergunta. Eu tenho um follow-up rápido sobre a estratégia de redução do custo de pessoal. Poderia dar um pouco mais de detalhes sobre isso? E também, será necessário aumentar outras linhas de custo à medida que reduzir o número de funcionários? Obrigado, Bruno. Bem, o plano de demissão voluntário faz parte de uma iniciativa mais ampla que temos, que chama-se Sabesp Gente. Sabesp Gente tem 3 pilares básicos. O primeiro é as movimentações internas, porque temos muitas pessoas talentosas e o que nós precisamos agora, como uma empresa parcialmente privatizada, é diferente do que nós tínhamos antes. Então, essas pessoas precisam ter um desenvolvimento de novas habilidades. Então, nós temos recrutamento interno. Mais de 1.000 pessoas se candidataram para novos cargos internamente.
O segundo pilar é o recrutamento, trazendo novos talentos. Contratamos 200 pessoas de fora desde que entramos na empresa e vamos contratar mais 200 nos próximos meses, aproximadamente. E com relação ao plano de demissão voluntário, 2.000 pessoas assinaram o plano e mapeamos pelo menos 400 cargos críticos que precisamos ser ah, repostos ou substituídos. Agora, quando pensamos em como continuamos a trabalhar com o pessoal daqui para frente, é preciso lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, ah, com relação ao plano de carreira, muitas coisas ficam juntas do custo de pessoal. Isso é calculado e muda com relação à comparação do custo de pessoal da Sabesp com outras empresas. Estamos pensando em mudar o mix do custo médio no próximo processo de contratação, mas, na verdade, é o oposto, porque agora nós temos que não precisamos esperar um servidor, uma licitação para contratar ninguém, um concurso. Antigamente, a Sabesp não podia contratar ninguém, e agora estamos analisando quais cargos são cargos que queremos recrutar internamente e fazer ofertas às pessoas. Então, esperamos, de fato, o oposto. E também há muita coisa a ser materializada em termos de economias, e não teremos que pagar uma margem para alguém que está terceirizando serviços, e teremos que fazer mudanças de processos, por exemplo, o Go Live que acontecerá do S4, que acontecerá em 2020, no mais para frente. Há outras coisas importantes também que nos permitirão continuar a nos tornarmos mais eficientes e utilizar pessoas para tarefas com maior valor agregado e não tão repetitivas e manuais. Muito obrigado, Bruno. A próxima pergunta é da Luísa Candiota, do Itaú. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer um follow-up com relação à pergunta do Bruno de despesas pessoais. Vimos uma redução significativa nessa linha devido à demissão de funcionários. Queria ter mais ideia do programa de demissão voluntário, também mais detalhes sobre os custos, a redução de custos daqui para frente e o payback esperado. E também uma linha do tempo com relação às saídas. Obrigado pela sua pergunta, eu vou respondê-la. Tivemos cerca de 2.400 pessoas que aderiram ao plano de demissão voluntária. As saídas começaram em fevereiro de 2025 e não vimos muito impacto desse plano no primeiro TRI. Com relação, em 2024, era 10.000 e poucos, e agora estamos com 9.700 funcionários. Então, já tivemos uma saída grande relativamente em março, mas a grande parte será entre abril e maio. No final do segundo TRI, provavelmente estaremos relativamente bem em termos de execução do plano de demissão voluntária. Em paralelo, vamos recontratar para alguma daquelas cargos, pessoas no mercado a um custo médio mais baixo. Comparando o custo médio de pessoal de uma empresa estatal comparada de economia mista com o que nós temos agora. Então, não estamos divulgando necessariamente o payback do plano, mas é importante lembrar que nós temos uma política de não demissão
até janeiro e abril de 2026. É claro que o plano tem que se pagar melhor do que isso, porque senão a gente tem só que esperar, né? Então, essa é uma coisa boa de se lembrar, em termos de teto de payback. Obrigada. A próxima pergunta é do Francisco Navarrete, do BBI. Nava, fique à vontade para fazer sua pergunta. Obrigado, Daniel, Piane e Tiago, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o mix de tarifas. Vocês indicaram, por causa desse mix e do CAD único, que houve um impacto negativo de 105 milhões de reais estimados no primeiro TRI. Então, só para ter certeza, se vocês previram esse valor de 100 milhões de reais, e será que isso pode ser recuperado na revisão de tarefas? Eu sei que houve um aumento no número de consumidores com acesso às tarifas subsidiadas, faz todo sentido no mundo, porque eles estão sendo incluídos no CAD único, porque deveriam participar desse programa, então faz sentido. Mas será que o regulador será sensível a isso, pensando que é uma política pública e deveria ser uma política pública e não pago pela empresa e pelos investidores? Desculpe, Daniel. Não, pode fazer a próxima. Né, a segunda pergunta era sobre o que o Carlos falou, sobre o gap de receita de 50 a 60 milhões de reais que será mantido. Em termos de discussão, digamos que a gente não tenha nenhuma forma de resolver isso, e pode haver um gap permanente de 50 a 60, e para 20, 26 será reduzido permanentemente. Ah, no primeiro TRI de 26 é quando teremos esse gap reduzido para 50, 60 milhões de reais? Só para saber se eu estou certo nessa previsão. Obrigado. Obrigado, Nava. Primeiro vou falar sobre o mix. Nós tivemos 105 milhões de impacto negativo do mix, causado por dois fatores, principalmente. O primeiro é que, segundo o novo contrato, nós tínhamos tarefas sociais que tinham um critério, e com o novo contrato tivemos que introduzir o cadastro único, foi harmonizado com um critério de elegibilidade. Isso significa que tivemos que excluir pessoas que tinham acesso a tarifas de sociais e de vulnerabilidade. E quando nós vimos isso em dezembro, decidimos estender isso por alguns meses. Isso vai acontecer até o final do segundo trimestre, com acesso a essas tarifas subsidiadas, por diversos motivos. Mas, no fim, quando pensamos nesses 105 milhões que nós tínhamos no primeiro TRI, eu diria que 60% disso deve ser a adoção do cadastro único, que estará contemplado na próxima revisão de tarefas no final do ano, de tarifas, perdão. E se pensamos na expansão, e se lembram dos últimos calls, uma pessoa fez uma pergunta sobre como isso impactaria nosso mix de economias à medida que crescemos. Porque nós crescemos nas economias de mais baixa renda, especialmente nos grandes centros. Então, teria um impacto misto. No primeiro ano, é claro, seria negativo, porque temos uma remuneração no próximo ciclo tarifário. Quando chegamos no último ano, não crescemos tanto,
nas economias de baixa renda. Então, teria um carryover positivo no último ano. Então, é um efeito para 60% disso. Os outros 40% podemos lidar a nosso critério como empresa e continuaremos a fazer isso até o final do segundo tri, mas estamos discutindo, junto com o governo e a agência reguladora, uma potencial expansão das tarifas subsidiadas para ter certeza que nós possamos incluir toda a população que atualmente recebe essas tarifas. Se isso acontecer, seremos remunerados por isso. Mas é assim que vocês devem pensar daqui para frente. E essa era a primeira pergunta. A sua segunda pergunta, com relação aos descontos comerciais. O que o Piani disse é que, primeiro, rescindimos 480, mais ou menos, contratos, e com isso, capturamos 500 milhões em descontos potenciais. 5 a 6 milhões de reais por mês que estamos agora brigando na justiça com liminares. Até agora tivemos sucessos, a maioria nós ganhamos, e os outros 260 milhões de descontos que ainda temos, rescindimos 200 milhões. Se pensarmos nesses 200 milhões que rescindimos, é claro que não é uma rescisão assim, do dia para a noite. Então, alguns contratos que vão demorar 30 dias, 90, 120 dias. Então, cada um tem um prazo de rescisão diferente. Mas, potencialmente, veremos um movimento com liminares aí também. Estamos prontos para isso, continuamos a fazer o que achamos que é correto e justo para o sistema como um todo, que é continuar a tentar a executar as tarifas reais para esses clientes. Mas o cronograma depende, Nava, de muitas coisas. De uma forma otimista, eu diria que poderemos encerrar o ano com tudo isso capturado nesses novos clientes. Mas isso depende das decisões dos clientes de tentar entrar na justiça ou não. Essa é a parte que não podemos controlar. Só para acrescentar alguns detalhes sobre as duas perguntas. O nosso compromisso era tirar isso do nosso balanço até maio desse ano. Nós temos haverá a partir de junho uma mudança no processo de elegibilidade que vai cobrir mais clientes, mais consumidores, ou eles se tornarão consumidores residenciais regulares. Nós temos diversas alternativas sendo discutidas com o governo e com a agência reguladora. Nós vamos parar de financiá-los no final de maio. Então, há duas opções: ou eles se tornam naturalmente consumidores regulares, ou poderão receber esses benefícios, se houver essa mudança em potencial, e isso será remunerado em 2 anos. Bom, com relação, estamos trabalhando com o Tribunal de Recursos na segunda instância, e haverá uma jurisprudência que decide isso rapidamente. Então, quando chegarmos nesse ponto da jurisprudência, não haverá mais liminares. Nesse novo lote de contratos que negociamos, o mais longo é de 120 dias para rescisão, o prazo mais longo. Então, estamos indo bem para resolver a maioria desses problemas até o final do ano. Ok, muito obrigada. Entendido. A próxima pergunta vem do Antônio Junqueira, do BTG Pactual. Bom dia. Minha pergunta já foi basicamente respondida com a pergunta do Navarrete, eu diria 90% dela. Ficou claro
que vocês estão fazendo investimentos, hã, controle de custos, e muito obrigada pelo slide, que é muito interessante, aliás. Eu poderia só complementar a pergunta de perguntando qual é o relacionamento com agência reguladora, porque esse gap de receita é uma coisa histórica, um problema histórico da Sabesp. Então, as administrações anteriores não podiam explicar por que todos esses gaps existiam, né. Houve até um debate filosófico sobre descontos no atacado, algumas variáveis que criaram essa grande lacuna, mas a lacuna, o gap como um todo nunca foi explicado. Então, como está a interação com todos esses assuntos? A agência reguladora está recebendo isso bem? Porque temos um certo ceticismo aqui do nosso lado por causa do comportamento da agência reguladora. Então, qual é o nível de confiança de vocês que não haverá um gap, até o final do ano? Obrigada, Junqueira. Bem, nós podemos, falar da nossa percepção. Com relação à regulação da base incentivada, nós temos uma regulação híbrida, mas com relação à regulamentação da base incentivada, é preciso ter uma agência regulatória forte em benefício da empresa. Eu acho que a CESP é uma agência forte e isso nos ajuda. Se tivéssemos uma agência reguladora fraca que não entendesse os critérios, isso seria um problema e difícil de resolver. A nossa interação tem sido muito boa com eles, é um relacionamento bem republicano, muito técnico. Eu acho que as expectativas de ter a Sabesp como um player privado são mais alta, né, porque todos esperam muito de um player privado. E nós, no final do dia, nós seremos capazes de resolver a maior parte dos problemas. Eu não vou garantir que resolveremos todos, mas a maior parte dos problemas serão resolvidos com o tempo. E com relação ao que você disse, eu não vejo a agência como uma restrição do nosso desempenho, muito pelo contrário. E eu já disse publicamente a eles e também em um outro evento, então eu posso dizer isso nesse call. E eu acho que ela age em nosso benefício e também, com o tempo, através dos resultados objetivos, mostraremos que isso é uma meta factível. Não, não existe nenhum problema técnico que pode atrasar vocês quando discutem. Não, não. Eles disseram que as regras são as regras e nós devemos segui-las. Quando as regras não fazem sentido, eles nos escutam. Eu posso dizer que esse é o relacionamento mais técnico que eu já tive com uma agência reguladora em muitos anos. Então, até agora, está tudo bem. Ok, muito obrigado. A nossa próxima e última pergunta é do André Sampaio. Sampaio, fique à vontade para fazer sua pergunta. Bom dia. Brevemente, eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre o censo rural e a expectativa de quando ele deve terminar, o que vocês esperam em termos de impacto e projeções daqui para frente. E a segunda pergunta, relacionada às tarifas também, que já foi discutida. Então, seria basicamente sobre o censo rural. Eu posso responder. Nós já contratamos um provedor, um fornecedor, havia uma regra no contrato sobre como fazer esse censo. Eles vão começar no terceiro TRI
existe um período de 18 meses até o final do período para validar e enviar o relatório final, mas esperamos ter resultados intermediários até mesmo no segundo semestre do ano, para termos uma base para comparar com os planos que nós temos, nosso planejamento de obras, né, daqui para frente. Então, está tudo dentro do prazo, o cronograma é longo até o final do ano, mas provavelmente nós, como concessionária, receberemos os resultados em primeira mão e os resultados finais serão publicados no final do ano que vem. Bem, o trabalho de campo vai começar em junho de 2025 e será um trabalho longo. Nós teremos 400 pessoas fazendo esse censo, só para você ter uma ideia. Bem, deixa eu ver se eu entendi. Vocês têm uma expectativa muito mais alta de necessidade de CAPEX, por exemplo? Isso é uma coisa que vocês terão que discutir com o governo e com a CESP para ajuste de tarifas nessa revisão? Em Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Em teoria, o que você está dizendo é que se houver uma variação no CAPEX, porque no final do censo rural mostrar que nós teremos que fazer mais do que nós havíamos pensado no planejamento do contrato de concessão, é isso? Sim. Bem, no fim, dado o modelo contratual que nós temos, se o CAPEX for prudente, ele vai ser compensado. As concessões têm uma expectativa de quanto as tarifas aumentarão. Se houver uma mudança material, eles são abertos à discussão, mas em teoria não deve haver uma mudança no contrato. Talvez uma mudança de expectativas, mas isso não deve trazer uma mudança no contrato. Existe uma disposição no contrato que, se houver um gap maior, igual ou maior a 3%, 3 pontos percentuais de cobertura na mudança do ano entre 2026 e 2027, isso pode ser discutido. E dependendo do censo, se houver uma população rural maior do que o esperado, isso pode ser acionado. Isso não vai acontecer então, no final do ano, entre 31 de dezembro de 2026, nós teremos o resultado de município a município. Então, nós teremos o crescimento desse gap através do tempo e poderemos administrar esse desvio em relação às expectativas. Como isso está dentro do contrato regulatório, vamos ver como comunicar isso ao mercado. Mas só para que fique claro que isso não representa um problema nem um risco adicional à Sabesp, porque estamos dentro do cronograma e está tudo correndo muito bem. Muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas terminou e agora eu passo a palavra de novo ao Carlos Piani para as considerações finais. Muito obrigado a todos pelas perguntas e por participarem do call de hoje. Agradecemos o interesse e o suporte de vocês enquanto fazemos a transformação da Sabesp. Sabemos que temos um caminho ambicioso pela frente, mas estamos muito confiantes e com a nossa habilidade de entregar resultados para todos os stakeholders. E esperamos vocês nos próximos trimestres e tenham um ótimo dia. A apresentação de resultados da Tabesp está encerrada. Muito obrigado pela participação de todos e desejamos um ótimo dia.